Eu consigo ver todo mundo, hein? Sim. Que bom. Então, tá ótimo. Então, primeiramente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar que vai falar sobre a atualização das competências essenciais da ICF. Eu sou a Fernanda Birck, sou a diretora de desenvolvimento do capítulo aqui do Rio Grande do Sul. Junto comigo aqui na condução desse webinar está a Cristina Delabari, que está aqui também. Dá um oi, Cris. A Cris, vocês vão ver mais o rostinho dela com frequência, ela vai estar assumindo a diretoria do capítulo agora na minha saída de licença maternidade. Então, estaremos juntas aqui para dar todo o apoio para o Rodrigo, para a Clenir e para o João nesse webinar que será que a gente está começando agora. Então, agradeço a presença de todos, peço a gentileza de que coloquem os seus microfones no mute, tá? Fiquem à vontade para colocar perguntas no chat. As perguntas serão todas respondidas ao final, foi o que nós combinamos com ele, para que a gente não interrompa a dinâmica. E fiquem à vontade também se vocês já querem escrever no início, ou mesmo mais no final as perguntas, porque pode ser que uma pergunta do início seja respondida ao longo do webinar. Mas assim, fiquem à vontade. Nós vamos ter um tempo ao final, a gente separou um bom tempo para perguntas. Então, aproveitem essa oportunidade com essas três feras. Então, a Clenir, o Rodrigo, o João Pascoal, são coaches, são profissionais extremamente experientes, cada um tem uma belíssima jornada de carreira desenhada aí. Vocês podem conferir o currículo deles lá no Simpla também, tem bastante informação bacana. Todos, então, são coaches, são supervisores e são mentores de coaches. Então, eles têm as competências correndo junto com o sangue nas veias. Tem bastante conhecimento em relação a isso. Estão aqui hoje para compartilhar conosco. O que mais aqui? O material vai ser enviado por e-mail para todos que... para o e-mail que vocês preencheram no Simpla, na inscrição, tá? E esse webinar também vai estar sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube da ICF Brasil. Tá? E o meu último recadinho aqui, para não me esquecer, para esse webinar, para aqueles coaches que estão buscando a renovação da sua credencial, eu vou falar agora então a palavra-chave, a primeira palavra-chave desse webinar, que é competências. Ok? Então, repetindo para quem quiser renovar sua credencial, a primeira palavra-chave competências, e vocês podem enviar, eu vou escrever aqui no chat, para diretoria@icfrs.com.br, tá? Vou deixar diretoria@icfrs.com.br. Eu vou escrever no chat aqui para vocês. Acho que é isso. Cris, esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Tudo certinho? Então, gente, aproveitem ao máximo esse webinar. Esse tema, ele é extremamente relevante. As competências, elas foram desenvolvidas pela ICF lá no início, há 25 anos atrás, e elas ajudam os profissionais coaches a terem uma melhor compreensão sobre as habilidades e abordagem utilizada nos seus atendimentos. Então, assim, aproveitem ao máximo. Nós temos três feras aqui extremamente competentes e conhecedores desse conteúdo. E vou passar a palavra para eles agora. Então, Clenir, fica à vontade. Ok, pessoal. Bom, boa noite a todos. É um prazer, uma alegria nós estarmos juntos aqui. Nós estamos aí com 3 telas no Zoom, 48 participantes, mas algumas pessoas se inscreveram, devem estar entrando aqui também. E dizer que para nós 3 que trabalhamos juntos, João, Rodrigo e eu, e escolhemos trabalhar juntos no modelo de estudando as competências e trabalhando com mentoria e supervisão, temos credenciais comuns e é realmente uma honra nós podemos estar aqui, compartilhar e enfim, abrir esse espaço de compreensão das competências que foram, então, principalmente para quem não conhece a ICF há mais tempo, essas competências, elas já foram desenvolvidas praticamente desde que a ICF foi fundada, há 25 anos atrás, então teve o tempo aí delas serem desenvolvidas, então digamos que já desde 1998 a ICF tem um modelo de competências
e que agora esse modelo está sendo revisto e atualizado e sempre com um estudo muito aprofundado, né? Então, nosso objetivo é abrir esse espaço aqui para que a gente possa estudar em conjunto, ampliar a compreensão, esclarecer dúvidas. Então, meu boa noite aí em nome do ICC para todos vocês. Rodrigo, você... Eu estava vendo se o João saía na frente, se eu falaria bem. Vai lá, João. Para quem não me conhece, meu nome é João Luiz, então João para todo mundo. E super bacana estar aqui com este grupo. Somos 49 agora no webinar. E que bom que eu consigo me conectar com aqueles que eu já conhecia, os novos que estão chegando, e muita gente que eu não via há algum tempo. Então, prazerzaço, espero poder contribuir aí com a troca de hoje à noite. Legal. Muito bom. Aí. Te interrompi, João. Não, eu ia falar isso aí, tá contigo agora. Tá bom. Obrigado, João. Eu sou o Rodrigo Aranha, fico super honrado quando vem esse tipo de convite, onde a gente tem a oportunidade de compartilhar, de conversar, de discutir, dialogar, e com isso que a gente acaba formando ou possibilitando um ambiente de aprendizado, né? E isso é útil para todos nós. Sempre sai coisas novas, sempre sai alguma coisa que talvez a gente não tivesse prestado atenção antes, por mais que a gente venha se dedicando, eu, Clenir e João, como a Clenir falou, já há algum tempo sobre mentoria, sobre supervisão, e aí o nosso olhar aprofundado para competências é uma necessidade, né? Então é sempre bacana para a gente, é sempre muito gostoso poder fazer parte desse tipo de ambiente. Eu vou compartilhar com vocês um material que a gente preparou para poder facilitar essa nossa conversa. E por mais que esse material tenha sido preparado dessa forma, provavelmente nós vamos ter momento de percorrer por um lado, percorrer por outro, talvez a gente volte daqui e volte de lá, né? Então, vamos ver o que isso vai nos possibilitar. Nossa proposta de agenda para hoje é, primeiro, revisitar aquilo que é o modelo atual, né? Tem algumas pessoas aqui que talvez nunca tenham tido contato com o modelo de competências, então é sempre bom resgatar isso e também de onde vem esse modelo, por que ele existe, de onde vêm essas competências, né? O que está por trás disso? Depois vamos compartilhar com vocês aquilo que é o processo de atualização, qual foi o esforço feito pela ICF ao longo de quase 3 anos agora, para trazer um novo modelo. E o que representa esse novo modelo do ponto de vista prático? Vamos dedicar um tempo comparando esses dois modelos para entender o que são diferenças, o que significa esse novo modelo, que diferenças existem, o que traz de novo, o que muda, quais são as implicações desse novo modelo. Vamos apresentar para vocês o que nós sabemos do que são próximos passos da ICF em relação à implantação do novo modelo, e também aquilo que a gente imagina. Tem coisas que são conhecidas, porque já foram informadas pela ICF, e outras ainda não. Tem uma série de coisas que ainda não são claras o suficiente, mas a gente pode especular um pouquinho, né? A gente pode, baseado aí na experiência que a gente tem, no conhecimento que a gente tem da ICF, especular e talvez ter algumas possibilidades, né? E aí a gente tem um tempo dedicado a perguntas e respostas. Nós não pretendemos, ao longo da nossa reunião de hoje, fazer um mergulho profundo nas competências. O que nós pretendemos aqui é o que é o modelo atual, o que é o modelo novo e quais são os impactos, implicações dessa mudança. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Para a gente poder começar,
eu preparei aqui um slide que tem uma visão geral daquilo que é o modelo atual, o modelo que está em vigor. E para a gente entender esse modelo, que como a Clemir falou, ele foi construído já há bastante tempo, ainda do início da ICF, a ICF completa 25 anos esse ano, e esse modelo, portanto, tem praticamente essa idade, ele parte de algumas premissas. E essas premissas, elas são compostas pela própria definição de coaching da ICF, a forma como a ICF entende e define o que é coaching, e alguns princípios que suportam essa definição. Então, a ICF define como coaching uma parceria entre coach e seu cliente num processo instigante e criativo que inspira o cliente a maximizar seu potencial pessoal e profissional. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitas definições de coaching, mais parecidas ou não, com algumas diferenças. Essa é a da ICF, e é essa a que a gente baseia a nossa prática. Quem é membro da ICF, quem é membro credenciado da ICF, faz uso dessa definição de coaching. Essa definição, ela contém 3 princípios fundamentais, ou ela pode ser dita que ela é apoiada em 3 princípios fundamentais. A primeira delas diz respeito a uma relação não hierárquica que existe entre coach e cliente. Isso significa que o coach não é professor, o coach não é treinador, o coach não é mentor, o coach não é consultor. O coach é coach nessa definição da ICF, e ele ocupa um espaço de uma parceria em condições de igualdade ao seu cliente, onde o cliente traz a expertise dele na sua vida, no seu contexto, nos seus sistemas, e o coach traz a sua expertise no processo de coaching. O segundo princípio é o processo evocativo, que significa um processo baseado na busca, na expansão, na criação, na obtenção de uma nova consciência a respeito daquilo que o cliente traz, de tal forma que tudo aquilo que o cliente possa tomar de decisões a respeito do que ele quer fazer para ir ao encontro do que ele espera, ir ao encontro dos objetivos dele, está baseado nessa expansão ou nessa descoberta de novas perspectivas e, portanto, uma nova consciência. E o último princípio é uma crença fundamental no ser do cliente. É uma crença que o coach deposita naquilo que é o cliente, na sua inteireza, naquilo que ele traz dentro de si, naquilo que ele tem como capacitação para que ele possa tomar decisões baseado no seu livre-arbítrio, com responsabilidade, para que ele possa seguir na direção que ele deseja. Em cima disso é que esse modelo de competências ele foi desenvolvido. E ele é organizado de uma forma didática, eu diria, porque ele não representa um conjunto de competências que estão percorridas de forma linear, não é isso que o modelo sugere. Muito pelo contrário, é um modelo onde essas competências elas surgem, elas acontecem, elas fazem parte do processo de coaching de uma maneira integrada. É isso que o coach faz uso nas suas habilidades de coaching para que essa definição de coaching e esses princípios fundamentais sejam atendidos. Essa organização didática, ela faz 4 grupos, que são esses quadros que estão à esquerda, estabelecendo fundamentos, co-criando relacionamento, comunicando-se de forma efetiva e facilitando o aprendizado. E do lado direito, o que está contido, ou as competências propriamente ditas, em cada bloco. Então, dentro de estabelecendo fundamentos, tem 2 competências, cumprindo diretrizes éticas e profissionais, estabelecendo acordo de coaching, em co-criando relacionamento, estabelecendo proximidade e confiança, presença de coach, em comunicação, a escuta, o questionamento, a comunicação direta, e por último, facilitando o aprendizado,
Criação de consciência, projetando ações, planejamento e definição de metas, gestão de progresso e responsabilização. O que significa um modelo que, no final das contas, fornece 11 competências principais ou fundamentais em coaching que sustenta o coaching padrão ICF. É isso que significa. A ICF, quando ela busca, quando ela analisa uma formação em coaching, ela espera que essa formação, de alguma maneira, forneça o aprendizado sobre essas competências para os seus alunos. Num curso que esteja acreditado pela ICF, é esperado que 80% das horas de ensino ou das horas credenciadas do programa sejam focadas no ensino dessas competências. No processo de credenciamento de coaches frente à ICF, o coach precisa demonstrar conhecimento dessas competências. E ele apresenta ou ele demonstra esse conhecimento das competências tanto de forma teórica quanto de forma prática. De forma teórica, através de um exame, que é chamado Coach Knowledge Assessment, que todo coach que busca o credenciamento no ICF vai fazer, e de forma prática, quando ele apresenta gravações em coaching, sessões de coaching, para que sejam avaliadas por seus pares na ICF. E aí esses pares, que a gente chama de assessors, eles, com uma determinada metodologia, que a gente pode, lá na sessão de perguntas e respostas, eventualmente entrar em um pouco mais de detalhe, verificam o quanto que essas competências elas são demonstradas de acordo com o nível da credencial desejada pelo coach, seja o ACC, o Accredited Certified Coach, seja o PCC, Professional Certified Coach, ou o MCC, que é o Master Certified Coach. Então, esse é o modelo. Clenir, João, o que eu não falei que é importante aqui? Não que seja tão relevante assim, mas só para a gente lembrar, né? Quando você descrevia a relação não hierárquica, talvez lembrar também que muita gente que vem para o mundo do coaching, né, são ex-executivos e executivas, ex-consultores, e há uma tendência, são o que eu chamo quando nós estamos em mentoria, né, ou até em supervisão, as famosas armadilhas do aconselhamento, né? O coach também não aconselha. E normalmente em sessão nós somos provocados pelos nossos clientes com a famosa pergunta: e aí, o que você faria no meu lugar, né? Então, aquela eu faria, no seu lugar eu faria tal coisa, tomaria tal decisão. Não. Tá bom? Interessante isso, João. E eu acho que o que eu colocaria aqui, que talvez, né, complemente isso, é de que desde o tempo em que, então, nós estamos falando de aproximadamente 25 anos, né, sei lá, 22 anos, talvez, né, elas foram lançadas, há comentários de que foram em 98. Desde então, a ICF desenvolveu esse trabalho de uma forma participativa com as escolas, ou seja, ela já buscou a prática, com um estudo muito aprofundado, porque estas competências, até hoje, elas validam as melhores práticas globais, ou seja, elas iluminam o coaching no mundo. E também, desde aquela época, o João vinha falando, né, dessa questão não hierárquica, o Rodrigo também, a grande preocupação com as distinções. E veja que nós estamos falando de 25 anos e as distinções ainda são uma grande pauta no mundo do coaching. Então, é extremamente importante compreender realmente o conceito e a finalidade do coaching. E acho que um coach profissional, ele compreende muito claramente essa finalidade. A relação não é hierárquica. E a ICF, ela já veio praticando a parceria já desde o momento da forma de como essas competências foram organizadas e definidas, já numa relação de parceria com quem tem a prática. E, então, de uma forma a organizar essa prática e referenciar os melhores padrões.
aí. Vamos falar agora do que é, ou do que se tratou esse processo de atualização, que, a propósito, ainda está em curso, né? A gente já falou algumas vezes que o modelo atual tem 25, 22 anos, e, ao contrário do Código de Ética da ICF, que vem sendo revisto periodicamente, a cada 2, 3 anos, esse modelo de competências ele nunca passou por uma revisão, por um estudo voltado a identificar de que forma que ele poderia estar discrepante da realidade, desatualizado ou necessitando de algum tipo de reforma. Eu vou pedir para quem não está em mute, colocar em mute. Tem alguém que está com o microfone aberto, está vindo um ruído bem forte. Esse processo de atualização, ele começou, agora já está indo para alguma coisa próximo a 3 anos. É um esforço enorme feito pela ICF, para que vocês tenham a dimensão do que é esse esforço. Para que isso fosse possível, foram realizados mais de 40 workshops com coaches e especialistas em educação, por exemplo, na América, na Europa, na Ásia, na Oceania. Mais de 40 workshops. A Clenir teve a oportunidade de ser convidada e ser representante do Brasil num desses workshops de revisão ou de discussão das competências. Talvez você pudesse compartilhar um pouco como foi a tua experiência nesse workshop, Clenir. Sim, foi muito interessante. Inclusive, assim, no meu caso, acho que foi uma das primeiras vezes que eu percebi um estudo prático, porque nós relatamos a nossa prática numa metodologia que se chama análise de incidentes críticos. Nós ficamos durante 3 dias, mais de 10 horas trabalhando intensamente, descrevendo a nossa prática de coaching. Então, uma das experiências que realmente me marcou muito, porque o estudo foi muito prático, mas ao mesmo tempo muito profundo. Então, uma combinação de como da prática, você extrai realmente o que é crítico nisso e de que forma estes incidentes, estes aspectos, esse diferencial gera um caminho no sentido de como nós atualizamos as competências. Tá? Então, foi uma experiência realmente fantástica. Não mais de 10 coaches do mundo todo reunidos, descrevendo, debatendo e discutindo o que de mais impactante na sua prática poderia ser considerado para a atualização deste modelo. E veja que eu estou falando de um workshop de 40. E além dos workshops, também tiveram pesquisas e, enfim, outras formas de captar o que realmente... captar caminhos de atualização, né? E nós estamos também falando de que nós estamos atualizando um modelo que ainda é muito bom, né? Quer dizer, as competências, elas ainda são consideradas globalmente, mas a ICF, então, isso também a mim surpreendeu bastante. Foi realmente louvável poder estar muito próximo e participando desse processo. Um outro número que mostra um pouco a dimensão desse esforço: foram envolvidos mais de 1.300 coaches no mundo inteiro. E não só coaches associados à ICF, coaches com outras formações ou coaches associados a outras entidades, né? Justamente para buscar essa diversidade de pontos de vista, diversidade de opiniões. E o que é muito interessante é que, nesse processo de análise, alguns temas prevaleceram como esforço de foco e como esforço de atualização do modelo atual, né? Um tema fortemente trabalhado diz respeito a comportamento ético e confidencialidade, né? Por mais que confidencialidade possa ser encarado como algo natural e muitas vezes sendo percebido como óbvio dentro de um processo de coaching,
o impacto dele é tão fundamental e as possibilidades envolvidas na prática da confidencialidade e associando isso àquilo que é a prática ética do coaching profissional, trouxe à tona aí muita discussão e muita oportunidade de atualização do modelo. A mesma coisa aconteceu com o acordo de coaching, e mais à frente vocês vão entender melhor por quê. É um tema que, na atualização, trouxe a oportunidade de se tornar muito mais claro, muito mais evidente, e com uma oportunidade de compreensão e, a partir daí, de trabalhar na prática individual de coaching, muitíssimo interessante. De forma não surpreendente, outro tema importante é a parceria com o cliente. Isso é algo que a ICF torna cada vez mais forte, cada vez mais evidente o significado de uma parceria profunda entre coach e cliente para propiciar a prática de coaching dentro desses moldes que nós estamos falando. Também surgiu aquilo que a ICF já havia começado a trabalhar há alguns anos. Para quem acompanha o site da ICF, há alguns anos atrás foi feita uma atualização interessante, trazendo o conceito de desenvolvimento contínuo. Tem material lá no site que fala de planejamento de desenvolvimento contínuo, de educação continuada. Aquilo que são créditos de educação continuada já faziam parte, mas o que trouxe foi um pouco mais de orientação e um pouco mais de clareza daquilo que compõe o desenvolvimento contínuo de um coach. Não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista do ser coach. Isso veio de uma maneira bastante interessante, de uma maneira muito significativa na atualização do modelo. E, da mesma forma, é aquilo que é o entendimento do cliente como um todo, o olhar para o cliente como um todo, em si, no seu ser por inteiro, e em tudo aquilo que o cerca, no seu contexto, na sua cultura, nos seus sistemas. Isso é algo também que se tornou muito mais evidente, muito mais claro no modelo. João, Prenir, algum comentário aqui? Quero falar. Vai lá. Vá. Não, pode dizer, Clínia, desculpa. Eu diria aqui que a gente tem nos temas, no primeiro e no segundo, quando a gente fala de confidencialidade e de acordo, uma noção muito mais complexa do universo do cliente, de todos os envolvidos nisto que o cliente deseja. E quando nós olhamos para o último item relacionado, que é a visão holística, em tudo isso, então, que é complexo e que é sistêmico. Então, acho que esse novo modelo está nos convidando a enxergar não só a individualidade do cliente, mas o cliente e o seu redor. Isso acho que realmente é um novo mindset para o coaching, que é quem é este cliente, como o Rodrigo comentou muito bem, mas e em qual universo este cliente vive e o que ele transforma a si e quais possibilidades que este cliente tem de transformar esse universo. Então, parece realmente muito mais conectado, transformativo, né? Eu acho isso muito, muito bacana. Aí deixei mais 2 para ti, João. E tem uma coincidência muito feliz do que eu ia dizer, né? Que você falou de uma dimensão, mas eu estava me lembrando aqui de comentar com um grupo que nesse estudo todo, o cuidado que a ICF teve com a revisão dessas competências, e falando agora desses temas fundamentais, o cuidado que a ICF teve de trazer sociólogos e especialistas em cultura para poder
também rever uma coisa que a gente não vai falar aqui mais aprofundadamente, pelo menos não hoje à noite, talvez numa outra oportunidade, a revisão do Código de Ética, que passa por diferentes culturas, né? Então, o nosso Código de Ética tem quase a mesma idade que as antigas, as 11 competências primeiras, amplia o conceito do acordo de coaching, que nós ficamos batendo muito no acordo de coaching na sessão, e agora o conceito, e eu diria até por falta de melhor expressão, uma preocupação da ICF em proteger os coaches quando esses estão entrando no primeiro contato com o cliente, seja o contratante ou a pessoa que vai entrar em processo, para ter um arcabouço jurídico até que nos proteja. E, então, vocês vão ver que os temas fundamentais, eles têm quase uma lemniscata, né? Do movimento permeando uma situação e outra em momentos diferentes de cada um deles. Perfeito. E me parece aqui ainda, acho que vale chamar a atenção, mais adiante a gente pode ver isso novamente, mas quando nós olhamos para a parceria do cliente, nós novamente remetemos ao conceito que o Rodrigo apresentou muito bem, que o cliente é o ser do cliente, o coaching é um processo instigante para que este ser do cliente, então não é hierárquico, o cliente, a agenda é do cliente, mas quando nós olhamos para a parceria do cliente, nós também estamos diante de um novo momento que é de respeito à diversidade do cliente. E essa parceria, ela precisa acontecer num ambiente de muito respeito. E isso não é fácil, porque a gente sempre, né? A gente quer respeitar o cliente, respeitar todas as verdades do cliente, os valores do cliente, mas nós temos também os nossos vieses, e acho que esse novo modelo ele nos desafia ainda mais a rever isso. E isso já leva para o ponto seguinte, então nós teremos que estar permanentemente em desenvolvimento continuado. A ICF está trazendo isso com letras maiúsculas dentro desta atualização, que é o novo mindset do coaching, desenvolvimento contínuo do coaching. Tá? Isso é bárbaro, porque se nós estamos diante de uma proposta de desenvolver os outros, nós inerentemente precisamos estar vestindo a mesma camiseta e estarmos constantemente nos revendo. E até pouco tempo a gente... Desculpa, até pouco tempo a gente falava muito de suspendermos julgamento e tal, agora temos que suspender uma coleção de não só dos nossos julgamentos, mas dos nossos vieses, né? Quando a gente olha para uma pessoa de diferentes culturas, e o Brasil é um bom exemplo disso, né? A cada estado uma cultura, um jeitão diferente, como que a gente se desapega dos nossos valores. Eu não estou dizendo de flexibilizar valores, mas de entendermos como que nós nos modulamos ao perfil de cada cliente. Isso mesmo. É interessante ver que aquilo que era uma recomendação da ICF, no que diz respeito ao desenvolvimento contínuo, agora passa a ser reconhecido como uma competência. E a gente vai mostrar para vocês como é que isso aparece nesse novo modelo. Agora, esse esforço todo, ele visou, evidentemente, uma atualização, mas ele também permitiu uma simplificação de linguagem, né? Na linguagem original, nós estamos falando de um modelo desenvolvido há 20 e tantos anos, da língua inglesa e na língua inglesa dos Estados Unidos, né? Passado esse tempo todo, esse olhar, esse estudo também permitiu que muito daquilo que descrevia competências pudesse ser articulado de uma outra maneira, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais concisa, de uma maneira mais direta,
né? E isso se reflete não só no original em inglês, mas também permitiu que o material traduzido em outras línguas também se apropriasse desse mesmo benefício. No Brasil, foi constituído um grupo que teve a iniciativa e a liderança da Helena Dutra. Houve um grupo, eu não me lembro exatamente quantos coaches participaram, Clenir, João e eu participamos de parte desse esforço, justamente voltado para a tradução do material original, né? Então, ao invés de seguir um caminho onde, eventualmente, como acontecia com mais frequência há anos atrás, na ICF, gerar material em português, fazendo uso do Dr. Google como tradutor oficial juramentado, esse processo foi totalmente diferente, né? A tradução foi feita por brasileiros, por coaches brasileiros, foi um esforço bastante grande e eu diria com bastante sucesso. Então, o material que nós vamos apresentar para vocês traz aqui o resultado desse esforço de tradução. Diga lá, João. Tem uma passagem curiosa, né? Só para ilustrar um pouco esse cuidado todo, que numa das competências havia uma descrição falando numa sessão de coaching, a presença do coach, a aproximação do coach ao cliente é quase como uma dança, né? E nós usamos isso por anos a fio. No mundo árabe, e nesse estudo isso foi destacado, dança é uma coisa profana. Então, tiraram essa tradução do dancing com o seu cliente para uma outra expressão. Então, interessante. acho que foi super bacana nisso. É uma constatação de que, quando isso foi feito, a ICF existia praticamente nos Estados Unidos apenas. Passados 25 anos, isso. a ICF está presente em cento e tantos países, né? Então, esse esforço de adaptação àquilo que é requerido, àquilo que é necessário a cada cultura, tem que fazer parte. Isso aí. Muito bom. Muito Vamos bem. mostrar agora, então, de forma um pouco mais detalhada, e eu sempre vou colocar nesse formato atual e novo, para a gente destacar o que, ao nosso ver, corresponde às principais mudanças, né? Então, o modelo atual, a primeira competência, que significa atender às diretrizes éticas e aos padrões profissionais, ela é descrita dessa forma. Implica na compreensão da ética e dos padrões de coaching e a capacidade de aplicá-los adequadamente em todas as situações de coaching. Isso é o que vem prevalecendo nos últimos 22 anos. Talvez aqui no Brasil um pouco menos, porque a tradução é mais recente. Olha o que acontece. Essa competência, ela é descrita agora, ela implica em basicamente a mesma coisa, do ponto de vista de significados, praticamente não muda nada, mas ela é colocada agora numa linguagem muito mais simples. Então, compreende e aplica de forma consistente a ética e os padrões de coaching. Mais simples, mais direto, mais conciso. Agora, não ficou só nisso, porque justamente aqui surge uma competência nova. Essa competência não existia, que é justamente ao que a Clenir se referiu como o mindset de coaching, né? Se a primeira competência está muito mais associada ao fazer coaching, a segunda competência está muito mais associada ao ser um coach. Então, incorpora uma mentalidade de coaching, desenvolve e mantém uma mentalidade aberta, curiosa, flexível e centrada no cliente. Isso pressupõe esse desenvolvimento contínuo do ser coach. E muito interessante, né, Rodrigo? Acho que para mim chama muita atenção o fato da mentalidade de coaching fazer parte dos fundamentos. Me parece que, assim como a ética, ela precisa estar presente em todo o relacionamento, né? Se for num credenciamento, né? Em todo o processo
de exame, de todas as ordens, né? Desde gravação, desde o CQA, que o Rodrigo já citou. Então, essa mentalidade de coaching, como ela também está dentro do mesmo bloco de fundamentos, né, nos leva a pensar de que provavelmente isso vai precisar aparecer também durante todo o momento. Então, bastante desafiante, me parece isso, né? Eu acho essa uma atualização excepcional. Eu vou aí relatar a minha própria experiência. Num determinado momento, eu descobri qual era a diferença entre fazer coaching e ser coach. E eu gostaria de ter feito essa descoberta muito mais cedo. Isso fez uma brutal diferença no meu desenvolvimento como coach. A primeira competência, a competência 1, então, do novo modelo, ela é pautada por isso, né? Pela demonstração de integridade, a orientação pelo código de ética da ICF, que não é mais um código de ética como foi no passado, que era mais faça isso ou não pode fazer aquilo, e hoje é muito mais um código orientativo que permite com que você tome suas decisões éticas com base em algumas orientações, né? É isso que nós estamos falando. É um coach que respeita a confidencialidade e mantém distinção para outras profissões de suporte. Esses são aspectos importantes que já estavam presentes na competência anterior e na nova descrição continuam presentes, mas com uma clareza maior. Quando a gente entra na questão do mindset de coaching, aí fica claro aquilo que representa o aprendizado e desenvolvimento contínuo de um coach, naquilo que é a sua formação, tanto técnica, mas nisso que eu me refiro ao ser coach. Se refere à apreciação, à valorização daquilo que é a autonomia e a responsabilidade do cliente no processo de coaching. Que é uma coisa que, de alguma forma, já era sugerido no material anterior, mas agora fica muito mais evidente, fica muito mais claro. E, de novo, eu acho que isso possibilita um aprendizado mais cedo, talvez, né, na trajetória de um coach, a respeito do que é ser coach. E, por último, deixar claro uma orientação para que esse entendimento do ser coach ele vem a partir de uma prática reflexiva. Ele vem a partir de um exame contínuo da sua prática. Isso implica em refletir sobre o que aconteceu naquela sessão de coaching, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o meu cliente, o que aconteceu com as nossas relações, com as minhas sensações, com aquilo que eu percebi, com aquilo que me deixou em dúvida, com aquilo que me trouxe talvez alguma paralisia, mas eu não consigo entender por quê. É através da prática reflexiva que um coach vai buscar essas respostas. E ao buscar essas respostas, ele vai conseguir ter um maior entendimento de si, uma maior consciência do seu ser coach. E um coach mais consciente é um coach que provavelmente vai gerar mais benefícios para o seu cliente e para todo o sistema em torno do seu cliente. João, Clenir. Como nugget, eu pus aí no chat o nome da Deanna Murphy, que há alguns anos escreveu um artigo que eu acho muito legal. Fenomenal. Sobre essa diferença de... o título é Você está fazendo coaching ou sendo coach? É muito interessante. Se puder pesquisar, Diana, eu acho que vale a pena. Ela relata uma sessão de coaching que ela teve com uma coach que é muito conhecida, talvez boa parte de vocês conheça, que é Janet Harvey. E o que aconteceu? Ela fica nativa. E o que aconteceu com ela a partir daquela sessão de coaching? E ela compreendeu, ela entendeu a diferença entre o fazer coaching e ser um coach. Clenir? Alguma coisa aqui? Não, perfeito. Vamos seguir? Então, tá bom. Aqui é super importante, a competência 2 do modelo atual,
E, de novo, acho que eu não falei isso, mas quando a gente fala modelo atual, é um modelo que prevalece até o final deste ano. Por isso que a gente chama ele de atual. Ele não mudou. Ele continua do jeitinho que ele sempre foi, permanece assim para todos os efeitos até o final deste ano. Então, a competência 2 é estabelecer o contrato de coaching. Entender o que é necessário na interação específica com o coaching e chegar a um acordo com o cliente em potencial e novo sobre o processo de relacionamento de coaching. Meio rebuscado, né? A nova competência ela está escrita dessa forma, com um pouco mais de palavras, mas de uma maneira mais objetiva. Estabelece e mantém acordos. Faz parceria com clientes e as partes interessadas relevantes, que pode existir tanto no processo de coaching pessoa jurídica ou num processo de coaching pessoa física. Que possibilite ou para criar acordos claros sobre o relacionamento, são vários relacionamentos envolvidos, sobre o processo, sobre planos e objetivos de coaching. Acordos são feitos para engajamento geral de coaching, bem como para cada sessão de coaching. E talvez de uma maneira, acho que eu nunca tinha percebido isso escrito dessa forma, né? Para cada sessão de coaching. Isso é bastante forte. E isso leva à constatação de que essa competência tem a ver com a habilidade de compreensão e da prática de 3 acordos de coaching, né? A gente pode falar dessa forma. Aquele que tem a ver com relacionamentos, aquilo que tem a ver com o processo e aquilo que tem a ver com sessão. Como é que você compreende e gerencia isso num processo de coaching? Clenir, João? Por mim, pode tocar. Obrigado. Clenir, algum comentário? Eu acho que tá bem aí, Rodrigo. Eu acho que tá bem interessante o que está sendo comentado aqui. E talvez o que vale assim, acrescentar é que o acordo, ele é considerado assim a grande competência para você, a grande competência inicial, talvez, assim. Não, então, é muito delicado, tem muita coisa, é muito relevante desenvolver a habilidade de fazer um bom acordo. E eu tenho a impressão que depois que a gente aprende também a fazer bons acordos no coaching, dentro dessa percepção de que você vai desenvolvendo o seu ser, acho que a gente aprende a fazer acordos na vida também. É interessante. Então, é luminoso, assim. Gostei da forma como você colocou, Clenir. Acho que eu nunca tinha pensado sobre essa forma. A Marisa vai. Acho que nós vamos ter uma conversa interessante. Olha, você começa a acordar, isso aí. Eu acho que a maneira como essa competência é apresentada agora, ela ajuda bastante a ter esse entendimento, né? Por mais que ela possa sugerir um caráter estrutural, né? Ela tem um tanto de estrutural, né? Mas, ao mesmo tempo, torna muito mais claro o quão fundamental é um acordo bem feito, o quão isso possibilita uma sessão de coaching ainda mais poderosa, ou uma sessão de coaching ainda mais transformacional, né? E acho que ajuda a entender, e talvez essa seja uma dificuldade em muitos coaches, que acordo de coaching, ele é o coaching. Ele não é uma etapa que precisa ser cumprida como se fosse um checklist para iniciar o coaching, né? Então, eu tenho a impressão de que esse novo formato ele ajuda muito nesse sentido. Exatamente. E existe um estado assim de arte, de maestria no acordo, né? Porque o acordo, sim, tem os marcadores também, e esse novo modelo de competências certamente vai ter uma atualização também nos marcadores, mas então são 5 marcadores aí em acordo, mas o acordo ele te faz realmente compreender o que é significativo, o que é relevante, por onde começar.
Se a gente fosse analisar isso como eu falei de estado de arte, qual é o primeiro passo mais importante a ser dado? Uhum. E isso é algo para ser desvendado, o cliente não vem pronto. Uhum. Então tem uma Verdade. sutileza assim, que eu acho bem... E para quem está buscando as credenciais da ICF, conhecendo os marcadores, nós vamos vendo também que a exigência da qualidade do contrato vai mudando do ACC para o PCC e, obviamente, para o MCC. Tem um ponto aí bastante forte, né, a esse respeito. Em termos de acordo, eu vejo que o PCC está bem demandado, né? Não vejo uma situação tão gritante do PCC para o MCC em acordo, né? Acho que o PCC está sendo bem exigido também em fazer o patamar é alto. O patamar é alto, exatamente. Muito bom. A próxima competência é estabelecer confiança e intimidade com o cliente. Então, na descrição atual é a capacidade de criar um ambiente seguro e solidário que produz respeito e confiança mútuos contínuos. Essa competência ela permanece, ela ganha uma nova descrição, que é cultivar ou cultiva parceria de confiança. Então, o termo parceria ele está sendo usado aqui, isso é muito importante. Então, parceria de confiança e segurança com o cliente para criar um ambiente seguro e de suporte que permita ao cliente compartilhar livremente. Ambiente seguro e de suporte que é proporcionado por uma parceria de confiança que permita ao cliente compartilhar, se expressar livremente. Mantenha um relacionamento de respeito e confiança mútuos. E aqui, como é que o coach se coloca para que esse ambiente de seguro e suporte ele seja criado, onde existe absoluto respeito ao cliente e onde o coach está permanentemente reconhecendo o trabalho, reconhecendo o esforço do cliente ao longo do processo de coaching. Isso faz uma diferença enorme naquilo que é cultivar parceria de confiança. Podemos seguir? Perfeito. Perfeito. O próximo, ele também tem uma alteração interessante, ele vem com o nome de presença de coaching, que é a capacidade de estar totalmente consciente. Então, eu, coach, estou consciente, e criar um relacionamento espontâneo com o cliente, empregando um estilo aberto, flexível e confiante. A nova competência é descrita dessa forma. Mantém presença, totalmente consciente e presente com o cliente, empregando um estilo aberto, flexível, fundamentado e confiante. Muda aqui, particularmente com essa expressão fundamentado. Totalmente consciente e presente com o cliente. O que implica foco total no cliente, pode parecer óbvio, né? Mas nós estamos falando, há pouco o João falava a respeito daquilo que são nossos próprios vieses, aquilo que representa os nossos próprios valores e como é que a gente lida com isso no processo de coaching. O que nós estamos falando aqui é justamente como é que eu consigo isolar aquilo que é meu e não do cliente. Como é que eu consigo deixar seguro aquilo que diz respeito só a mim, mas não diz respeito ao cliente, de tal maneira que eu dirijo a minha atenção e permaneço com o meu foco totalmente no cliente. Implica em ser curioso a favor do cliente e não em ser curioso para aquilo que me interessa, por conta do meu olhar. Não interessa, né? O que interessa é o olhar do cliente, a sua referência de mundo, a maneira como ele enxerga a sua vida, né? A atenção àquilo que passa no plano de emoções, que o cliente demonstra e que eu, coach, também percebo acontecendo em mim.
né? O cliente me impacta, né? E isso é sinal de presença quando eu consigo identificar, quando eu reconheço isso, né? E, acima de tudo, proporcionar um espaço amplo para reflexão, porque é dessa reflexão que vem a expansão de consciência, que é o princípio fundamental de coaching para ICF. Isso aí. Clenir, João, algum comentário aqui? Na questão da curiosidade, eu lembro sempre, né? Você já está acostumado com isso que eu falo sempre, né? Mas sobre o Essa de Queiroz, né? Que ele fala da curiosidade, que essa curiosidade do coach precisa ser a curiosidade genuína, né? E como você já bem falou, a favor do cliente, e não a curiosidade que nos leva para trás das portas. Que é aquela coisa do, então conta aí, o que é isso? Né? Então, vale a pena perguntar, sim, com curiosidade genuína ao cliente o que ela ou eles estão trazendo, mas sempre coisas que possam provocar reflexões para o cliente e não para satisfazer o que a gente está querendo saber. Muito bom. Eu acho que o que vale, assim, eu diria que é confiança e presença. Tá valendo e tá valendo, com ainda um pouco mais de delicadeza. São elementos fundamentais no coaching, né? Quando você estava lendo, Rodrigo, desculpa aí, o espontâneo, né? Eu pensei assim, nunca tinha olhado com essa lente, mas espontâneo peronomútil, né? Então, tem aí a ver com o que você comentou precisa ser espontâneo, mas fundamentado. Né? Por vezes me perguntam, né? Mas tem uma competência que é a competência-chave, a competência fundamental. Eu acho que não dá para falar isso, porque é o conjunto delas, né? Mas talvez seja essa competência que vai fazer toda a diferença na qualidade do seu coaching. E ela tem uma implicação direta em todas as demais competências. Muito bem. A escuta ativa, né? O coach escuta, então capacidade de se concentrar completamente no que o cliente está dizendo e não está dizendo, o que ele diz e o que ele não está dizendo, então no não verbal. De entender o significado de que é dito no contexto dos desejos do cliente. Então, é na forma de ser, de entender, de sentir, de aprender, de criar do cliente. A referência do cliente, não na minha. E de apoiar a autoexpressão do cliente. O cliente ele se expressa na sessão de coaching. O cliente e o coach estimula, convida e possibilita que essa expressão seja completa. Na nova redação, escuta ativamente, com foco no cliente está e não está dizendo, perfeito, a mesma coisa, para entender completamente o que está sendo comunicado no contexto dos sistemas do cliente. E aí entra a questão da visão holística. Eu amplio muito a partir daí, quando eu saio do contexto dos desejos do cliente e falo no contexto dos sistemas do cliente. E para apoiar a autoexpressão do cliente. Então, é uma escuta holística, mais do que nunca, que devolve para o cliente, para que esse esteja ciente, assegure-se daquilo que está sendo dito e não dito, e, acima de tudo, que permita integrar aquilo que está sendo entendido para apoiar a comunicação, de tal forma a possibilitar com que o cliente amplie sua consciência sobre qualquer que seja o tema que ele está tratando. Então, é uma mudança sutil, mas ela é muito poderosa, né? Quando a gente passa a ter esse olhar voltado para o contexto dos sistemas do cliente. Clenir, João, algum comentário aqui? Perfeito. Eu acho que eu só diria aqui, assim como nós falamos antes, então, confiança, presença e escuta. O ICF manteve essas 3 competências, novamente chamando para isso que é a base, o fundamento.
O que é um coach? Um coach, ele trabalha com confiança, ele busca a presença e ele trabalha na escuta. Numa escuta, e aí muito bacana isso, nessa escuta do cliente para além dele mesmo, assim, né? Então, quem é esse cliente nas suas dimensões, né? Além desse ser físico que está sentado aqui na minha frente, né? Quem é esse cliente? Muito bom. Muito bacana, na minha opinião. Agora é interessante que nós temos um grupo de 3 competências que são o questionamento poderoso, né, que em geral é a competência, talvez a primeira, quando se pergunta para alguém de forma geral o que mais faz um coach, né? Normalmente a resposta é o coach faz pergunta. Né? Agora, para o coach fazer pergunta, precisa ter um ambiente de confiança, ele precisa estar presente, ele precisa escutar, porque não é qualquer pergunta. Então, questionamento poderoso é a capacidade de fazer perguntas que revelam as informações necessárias para o máximo benefício ao relacionamento de coaching e ao cliente. A pergunta ela é intencional. A competência 7 respeita à comunicação direta, que é a capacidade de se comunicar durante as sessões, perdão, aqui tem um termo errado de treinamento, mas são sessões de coaching, e usar a linguagem que tem o maior impacto positivo no cliente. Que significa como é que eu comunico aquilo que eu observo, que eu sinto, que eu pressinto de uma maneira não interpretativa, não julgativa, não julgamental, que seja em favor do cliente, que possa oferecer possibilidades para o cliente. De uma forma desapegada e ciente de que é o cliente que toma decisões. E a competência 8, que é criar conscientização, capacidade de integrar e avaliar com precisão várias fontes de informação e de interpretar informações que ajudam o cliente a obter consciência e assim alcançar resultados acordados. E aqui é muito interessante, porque ainda que a competência 6 ela seja talvez a mais conhecida, fazer perguntas, a comunicação direta nem sempre ela é suficientemente entendida. Muitas vezes surge muito questionamento para a competência 8, que é criar conscientização. Né? Então, como assim? O coach vai lá e bate um martelinho na chave de fenda e cria conscientização? Né? Não, né? Na verdade, a conscientização ela vem por conta das competências anteriores, né? Ela vem por conta da presença que me permite escutar e, a partir da escuta, eu formulo as perguntas que podem ser poderosas e, ao mesmo tempo, me comunico de forma direta com o cliente, de tal maneira que ele, a partir daí, construa a sua nova consciência. Ainda que faça parte dessa competência, também auxiliar o cliente a ter clareza, a ancorar aquilo que representa um aprendizado, aquilo que vem do entendimento de uma nova perspectiva, né? Ser estimulado a explorar esse aprendizado, como aquele aprendizado é útil, como aquele aprendizado vai permitir com que o cliente se movimente na direção desejada. Essas 3 competências, no modelo novo, elas se transformaram numa única competência. Ainda que, na descrição detalhada dessa única competência, vocês vão encontrar referências a questionamento e comunicação direta. Mas não mais a criar conscientização. Então, a nova redação evoca a conscientização, que significa facilitar a percepção e o aprendizado do cliente, usando ferramentas e técnicas como questionamentos poderosos, silêncio, metáfora ou analogia. E silêncio, metáfora ou analogia são tipicamente componentes daquilo que era considerado uma competência isolada no modelo anterior, que é a comunicação direta. Isso faz muita diferença. Muito. Então, é perguntar para provocar descobertas, portanto, não é qualquer pergunta. É compartilhar observações para apoiar aprendizados, que exige
esse não julgamental, né, que exige eu deixar de lado os meus vieses, e, portanto, eu preciso entendê-los, eu preciso reconhecê-los, e fazer isso de uma forma desapegada, porque eu ofereço algo ao cliente, mas quando eu respeito e valorizo a autonomia e a responsabilidade do cliente, é ele que vai tomar a decisão. E se aquilo que eu ofereço para o cliente, aquilo não serve, está tudo bem, vamos continuar. Vamos continuar. Então, por último, é o apoio ao cliente em processo de reflexão e, eventualmente, reformulação. Isso aqui é uma mudança importante, né? São 3 competências que foram aglutinadas no nosso. E o silêncio, né? Estou lembrando aqui, meus casos, né? Silêncio dói. Né? Quando nós estamos no papel de coaching e surge esse momento de silêncio, por vezes é super difícil nós nos mantermos ligados a esse silêncio e esperar as reações do nosso cliente. Pode ser ensurdecedor o silêncio. É doído e ensurdecedor. E é longo, né? O silêncio é mais longo do que o relógio marca. É interessante porque quando eu vejo essa mudança, a mim impacta a grandeza das coisas. O que é recurso e o que realmente é o fim. Então, consciência é um grande fim. É uma das grandes finalidades de um processo de coaching. É que este cliente ele amplie uma consciência que gere um novo aprendizado. E aí eu vejo um aqui que me chama muita atenção, usando ferramentas e técnicas. Então, o que antes era uma competência, agora é um meio de chegar lá. Então, muda muito. Aquele coach que vinha assim se preparando com base na ferramenta, acho que já está dentro da mentalidade do coach também e do ser coach que está sendo falado aqui já desde o início, mas competência não é ferramenta. E a ICF não trabalha no modelo de ferramenta, a ICF trabalha no modelo de competência. E a competência ela é um padrão de interação. Ela acontece durante a interação. É o cliente que valida a minha competência. Não adianta eu querer ser competente. Eu posso me preparar para ser competente. Mas é na ação, na interação com o cliente que essa competência acontece. Então, eu vejo uma grandeza diferente das coisas que o ICF deixou isso mais claro. Eu acho que é sensacional porque reforça a ideia de que o coach ele atua em resposta ao cliente. Não ao contrário, né? O coach atua em resposta. O coach vai trabalhar com aquilo que o cliente traz, né? E sempre em resposta ao que e ao como ele traz. A outra coisa importante é que joga mais luz, eu acho, nesse princípio transformacional, né? Que é o que o coach da ICF se propõe, que vem a partir de ampliação ou ganho de uma nova consciência. O aprendizado que vem daí, ele tem um potencial transformacional de fato. Muito bom. Agora, as últimas 3 competências da ICF, né, do modelo atual, definir ações. Então, a partir de um ganho de consciência de um aprendizado, o que o cliente quer fazer com aquilo, né? Então, capacidade de criar com o cliente, né, ou co-criar, oportunidade de aprendizado contínuo durante o coaching e em situações de trabalho, vida, e de tomar novas ações que levarão a resultados mais efetivos de treinamento. Em outras palavras, que ações o cliente se propõe a partir de um determinado aprendizado. E o coach suporta, apoia o cliente nessa construção. A competência 10, planejamento e estabelecimento de objetivos, que é como transformar esse conjunto de ações num plano. Então,
capacidade de desenvolver e manter um plano de treinamento eficaz com o cliente. E a última competência, a gestão do progresso e responsabilidade, é a capacidade de manter atenção no que é importante para o cliente e de deixar a responsabilidade com o cliente para agir. Gestão do processo, como é que eu, coach, também mantenho a minha atenção no processo, afinal de contas, nós temos um acordo para ser trabalhado, né? Ao mesmo tempo em que eu reforço, estimulo e convido o cliente a ter claro qual é a sua responsabilidade ou qual o seu accountability num processo de coaching. Essas 3 competências, elas também foram transformadas numa única, que é bastante resumida, facilita o crescimento do cliente, faz parceria com o cliente para transformar aprendizado e insight em ação, que é o que interessa. O cliente está lá para buscar aprendizado e insight, e ele quer colocar, a partir daí, isso em movimento para que ele se dirija ao resultado que ele quer. E é complementado com promover, estimular, né, a autonomia do cliente no processo de coaching. O cliente, ele é accountable e é responsável pelo resultado que ele busca. E é isso, né? É um foco, acima de tudo, voltado por facilitar o aprendizado de forma prática, colocar o aprendizado em ação, então, a partir de um ganho de consciência. O coach respeita a autonomia do cliente, respeita o cliente como um ser inteiro que tem essa capacidade, portanto, ele tem essa autonomia. E tem elementos de celebração de progresso, porque isso faz parte da parceria, que é apresentada também no próprio encerramento de uma sessão de coaching. O que significa que encerrar uma sessão de coaching não é chegamos ao final, te vejo daqui uma semana. É muito diferente disso. Muito bem. Verdade. Cleni, João. Acho que está mais que suficiente para mim. Me chama a atenção essa coisa do cuidado, da integração dessas 3 competências do modelo atual para essa única que o cliente... Aqui tem um recadão, né? O cliente é soberano em tudo que a gente está fazendo. Né? Uhum. Ele valida o coach, ele valida a sessão e valida as competências do coach. Né? Sabe que eu fico olhando para... Desculpa, João. Okay? Não, à vontade. Eu fico olhando para isso e pensando dentro da linha da especulação, né, que o Rodrigo comentou no início. E é interessante, né, porque essa coisa da especulação não veio das mulheres, né? Vocês observaram que são os homens que estão trazendo a especulação para cá. Mas, né? o que você quer dizer com isso? Não sei, vamos pensar, né? Vamos pensar nesse negócio. É um sinal grande aí, Cleni, da sua parte. Mas eu vou entrar nesse mundo, então, já convidada por vocês da especulação. Só para quem não compreende, nós somos 3 aqui no ICC, os 2 garotos e eu aqui, então, né, na especulação. É interessante como esse novo modelo ele está tirando um pouco aquele coaching ainda pro forma que era algumas vezes permitido no ACC. Vocês estão percebendo isso? Uhum. Pacotado. Curiosa, tá? Então, dentro da linha dessa especulação, eu estou curiosa para observar os marcadores e ver como que a ICF vai trabalhar com isso, porque para quem não está muito familiarizado com isso, o ACC ele tem assim, de certa forma, ele precisa mostrar que ele conhece o modelo de competências. E mesmo que ele a estrutura. Algumas perguntas padrão e que sigam uma estrutura, mas ele está mostrando que ele distingue coaching das demais e ele conhece o modelo de competências.
E nessa reformulação, principalmente quando a gente olha para o evocar a conscientização e quando a gente olha agora também para facilitar o crescimento do cliente, isto muda, não tem mais aquele negócio do estruturado, né? De pé. Tanto desse passo a passo mais estruturado. Então, esse é o meu convite aí para a gente especular um pouquinho, tá, garotas? Legal. Isso aqui é um resumo, então, de tudo isso, das movimentações, né? À esquerda nós temos o modelo atual, que, como eu disse, prevalece até o final desse ano. E as setinhas em vermelho mostram a relação com o modelo novo. Então, a competência 1 ela se transformou em 2 novas competências, que elas só são possíveis de serem abordadas e avaliadas no CKA, no Coach Knowledge Assessment, que é o exame que todo coach que busca o credenciamento faz, né? A competência do acordo de coaching, ela 2 vira 3, vira a competência 3, obviamente com novas redações, o mesmo se acontece com confiança e intimidade, que vira cultiva parceria de confiança e segurança, presença de coaching, vira mantém presença, escutativa praticamente não muda, as competências 6, 7 e 8 se transformam na competência 7, as competências 9, 10 e 11 se transformam na competência 8. E o resultado é esse aqui. Essa é a visão geral do novo modelo, ou do modelo novo. De novo, a partir de 2021, algum momento em 2021, pretensamente é no início de 2021, não sabemos o quanto isso vai ser cumprido ou não, ainda não dá para ter certeza. As premissas continuam as mesmas. O que está acontecendo é que esse modelo novo, ele reforça e torna ainda mais explícitas essas premissas. O próprio significado da definição de coaching da ICF e aquilo que significam seus princípios fundamentais. Muito bom. O que são próximos passos, né? A ICF tem um novo modelo agora. Já está sendo trabalhado aquilo que mostra a distinção dessas competências de acordo com a credencial desejada. Isso, em outras palavras, significa qual é o nível de exigência no entendimento e na prática, em especial, de cada uma dessas competências para cada credencial, seja CC, PCC e MCC. Né? Se alguém pesquisar no site da ICF, vai encontrar lá um quadro que mostra exatamente, dentro do modelo atual, quais são as exigências para cada uma das credenciais. E isso, obviamente, vai acontecer no modelo novo. Hoje, a ICF faz uso de algo que a gente chama de marcadores PCC, que representam as evidências de comportamento que são esperadas na prática de cada competência para o coach que busca o credenciamento PCC. Evidentemente que isso precisa de uma atualização. Há aqui um plano meio especulativo, até que ponto também vão existir marcadores ACC e MCC. Né? Hoje, o processo de análise para assessment de uma gravação para ACC segue um determinado modelo. Para o PCC, já é utilizado marcadores, e para o MCC é um processo misto, que usa marcadores e usa um processo de avaliação qualitativa. Então, talvez a gente venha lá na frente a receber aí conjunto de marcadores específicos para cada credencial. O Coach Knowledge Assessment, ele certamente vai ser atualizado. A gente não imagina que hajam mudanças significativas, mas a construção, a formulação das competências fazem uso de alguns significados um pouco distintos, outras palavras, o que por si só justifica a atualização do CKA. Com a inclusão da competência 2, né, que é o tal do mindset de coaching,
certamente o CKA vai ganhar uma nova formulação, ou seja, novas questões que ainda não estão presentes. E isso, obviamente, também vai ter impacto no processo de avaliação de desempenho, que é o processo de assessment que qualquer coach se submete quando ele envia uma gravação, ou duas, no caso de PCC e MCC, para avaliação de acesso. O que nós sabemos no momento é que esse novo modelo ele vem em 2021. O que significa que todo mundo que está em processo de busca de credenciamento ainda esse ano, se fizer aplicação até, inclusive, 31 de dezembro de 2020, ainda vale o modelo atual. Já no ano que vem, vai valer o modelo novo. Isso se aplica, evidentemente, para as escolas, para os cursos, que certamente vão ter que se atualizar com esses novos elementos nos seus processos de ensino. Muito bem. Tá, né, quando a gente fala da especulação, pegando o gancho no que você falou, Clenir, sim, talvez a barra suba um pouquinho, é uma possibilidade, né? Pode ser que a ICF passe a ser mais exigente, mesmo no nível ACC. Mas isso é pura especulação. Especulação. Muito bom! É isso que a gente tinha para mostrar para vocês. E agora eu, Clenir e João, ficamos à disposição para quaisquer perguntas que vocês queiram fazer. Isso. Vamos para o toró de parpitos. Eu vou finalizar o compartilhamento dos slides. Se em algum momento a gente volta para o painel. Ver alguma coisa. Só um minutinho, Rodrigo, antes. Ah, tá, você já finalizou. É que a Neide gostaria de ver a competência 2 novamente. Não sei se a explicação no chat foi suficiente. Quem sabe a gente projeta rapidinho para ela. Uhum. Eu pus as dimensões do balãozinho que a gente abriu. Eu vi. Então... Aqui é a competência 2. E aí eu não sei se ela está se referindo à competência 2 do modelo atual ou à competência 2 do modelo novo. Eu me entendi que era a mentalidade do coach. É a nova com o balãozinho. Isso que eu entendi também. Incorpora uma mentalidade de coaching, desenvolve e mantém uma mentalidade aberta, curiosa, flexível e centrada no cliente. Sim, é a mentalidade, ela está reforçando aqui para a gente. Que é a competência que o coach desenvolve para o seu autodesenvolvimento ao longo da sua jornada como coach. Isso. Posso fechar? Ok, obrigada, Rodrigo. Muito bem. Vamos lá, então, aqui. Eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, podem ir escrevendo no chat, fiquem à vontade. A Cris foi acompanhando ao longo da conversa e a gente viu muitos comentários, mas não necessariamente perguntas. Então, escrevam se alguém tiver perguntas. Enquanto isso, eu tenho uma. Eu vou aproveitar. Já que a gente estava falando ali da segunda competência, que é nova, aquela que... A nova, né? Essa que a gente falou aqui. Acho que o João tinha comentado alguma coisa no início de que o desenvolvimento contínuo do coach está aparecendo nas competências de uma forma um pouco mais clara, né? Aí eu fico pensando assim, de que forma isso pode ser verificado no momento de um coach que está buscando uma credencial submeter uma sessão de coaching para avaliação. De que forma isso pode ser evidenciado? Assim? Hoje, acho que a gente pode fazer uma comparação com o modelo atual. Hoje, a competência 1, ela não é avaliada numa sessão de coaching, a menos que o coach faça qualquer coisa que não seja coaching. Então, se o coach ele operar num modo muito próximo de psicoterapia, se ele operar num modo de consultoria ou de mentoria ou de aconselhamento na maior parte, na parte significativa, aquela sessão é entendida como uma sessão de não coaching. E, portanto, ela é invalidada. Recebe 0. É basicamente isso que acontece, né?
Ao mesmo tempo, quando você faz o exame do CKA, tem muitas perguntas que buscam avaliar como você compreende as orientações éticas da ICF e aquilo que é a conduta esperada de um coach profissional que se rege pela ICF. Pelo modelo. Então você vai ter perguntas lá que eventualmente mostram uma situação de coaching ou uma pergunta talvez mais de caráter teórico que você vai responder na medida em que você tem esse conhecimento. No novo modelo, é isso que vai acontecer. O que nós esperamos é que no CKA vão ser incorporadas perguntas que vão buscar como você entende o que significa a construção de uma mentalidade de coaching. O que é necessário para isso. E, portanto, isso só é possível fazer dentro do CKA, né? Mas não na avaliação de uma sessão de coaching. Isso. Talvez também uma sessão de coaching, Rodrigo, eu vi a Dulce falando do ser coach, né? Claro que o ser, né, é uma coisa, não sei se eu compreendi bem, Dulce, o ser, ele é uma coisa muito ampla e profunda, né? A gente não, né, a integralidade desse ser, mas o ser coach, por exemplo, um ser coach curioso, um ser coach que pratica e aprende o desapego no seu ser. Um ser coach que ele é aberto, ele é flexível, ele né, já falei, desapega. Então, isto também, assim como a ética é percebida durante toda a sessão e numa gravação, né? Quando a ICF coloca a mentalidade de coaching junto na parte de fundamentos, né? De novo na linha de especulação, ela nos convida a pensar de que isso vai precisar aparecer em toda a sessão de coaching, né? Esse ser, né? Então é uma coisa muito, muito interessante. Não sei se era essa a inquietude, Dulce, quando você falou do ser. Não, eu acho assim... inquietude, mas eu não sei. Boa noite para todos, tá? Não era necessariamente uma inquietude, só acho que entre fazer, que eu acho que era a palavra antes, a palavra genuinamente de ação, que não está no sujeito, né, no protagonismo, na essência, muda a perspectiva, né? Muda o olhar sobre o profissional. Ele não está fazendo coaching, ele está sendo, exercendo o seu eu autenticamente, na sua essência, para poder realizar essa prática. Legal. Aprofunda mais no eu, e o que vai exigir das pessoas, de maneira geral, todos nós aqui, um profundo processo de autoconhecimento constante, né? Constante. Obrigada, Dulce, por deixar claro isso. Eu acredito nisso também. E eu vejo o coach, assim, então, para chegar no MCC, a sessão de coach ela precisa estar muito focada em quem é o cliente. E agora a ICF traz esse ser coach para o coach também. Então, quem sou eu como coach? Na medida em que eu também estou explorando quem é este que é o meu cliente. Então, obrigada, Dulce. Eu acho que tem esse ponto importante que nós destacamos no balãozinho da segunda competência, que é essa mentalidade de coach e de coaching, que é o desenvolver essa prática mais reflexiva, que nos leva para fora do script, né, da estrutura, e muitas vezes com sentimentos que normalmente nós não compartilhávamos, né? Processos que você como coach está percebendo em você e que você pode oferecer na bandeja, né? Isso é uma coisa só minha ou tem aí algo com você também?
E eu acho que traz bem essa conexão de quem somos como coaches e quem são nossos clientes. Isso traz também, volta um pouco a questão da especulação, né? Sobre o que vai acontecer, né? Porque no modelo atual, e olhando as credenciais, né? Claramente, quando você analisa a descrição das competências, aquilo que é esperado e aquilo que não se deve, o que não aprova, fazer ACC, PCC e MCC, fica claro que no ACC é esperado que ele domine o processo, que ele faça coaching. Então, ele está focado no que, está focado na ação, está focado no resultado. Quando esse coach vai se desenvolvendo e ele chega no nível PCC, já é esperado que ele tenha a capacidade, que ele tenha a habilidade de trabalhar com o quê, mas também que ele já aborde o quem. Então, ele já está transitando entre fazer coaching e ser um coaching. E a hora que você chega no MCC, já é esperado que você seja um coach. Você está totalmente focado no quem, né? E, portanto, no ser. Então, isso fica muito mais claro, eu acho, no novo modelo. Isso fica muito mais escancarado. Eu acho super legal, né? Como eu falei, eu gostaria de ter tido esse entendimento bem mais cedo do que eu tive. O que nós não sabemos é o quanto que isso também vai implicar no grau de exigência para cada credencial. Pode ser que não mude nada sobre essa ótica, pode ser que mude alguma coisa. Agora, o mais importante é possibilitar esse entendimento para novos coaches e para quem está se desenvolvendo mais cedo nas suas carreiras. E isso faz, acreditem, uma diferença enorme. Nós temos mais perguntas eu ia aqui dizer, no chat. como que os marcadores... Desculpa, como João, os marcadores, dentro da especulação ainda, né? Como os marcadores vão buscar as evidências nas sessões, né? Disso tudo que nós estamos falando aqui. Perfeito. Temos mais umas perguntas no chat, eu vou ler pela ordem que elas foram chegando aqui. Então, tem uma da Jane de São Paulo, que ela está perguntando assim, tem uma pergunta sobre a competência 5, a palavra fundamentado. Podem dar um exemplo de estilo fundamentado? É uma palavra que não tinha antes, né? Ela foi acrescentada agora na competência. Não tem. A principal diferença é sair de espontaneidade para fundamentado, né? E isso traz de novo e está voltado para esse ser, né? Como é que eu, coach, me apresento? Eu me apresento como quem eu sou. Eu me apresento com minha humanidade, eu me apresento com minha vulnerabilidade e eu convido o meu cliente a se apresentar da mesma forma. Eu estimulo o meu cliente a se apresentar da mesma forma. E esse é o fundamento da presença. Não sei se ajuda isso na resposta, e talvez o Clenir e o João queiram complementar. Eu tenho a impressão... Vamos ver o que os marcadores, né? Tem uma outra pergunta aí, eu também fiquei pensando assim, a gente vai saber realmente mais sobre isso quando a gente tiver os marcadores e entender como a ICF vai desdobrar essas competências e o que realmente ela vai estar olhando para dentro de cada competência como uma evidência, né? Que é isso que o marcador faz. Mas quando eu escuto uma presença fundamentada, eu também escuto assim, da onde eu, coach, estou tirando isso? O que o cliente... Porque a presença ela é uma parceria, né? Da onde que eu tirei isso que eu estou trazendo? De qual fala? De qual... O que o cliente está me dizendo, que está me dando um fundamento para que eu possa agir e ser dessa forma? Então, também me remete muito a essa questão, porque, principalmente em mentoria, com muita frequência a gente vê o coach fazendo diagnóstico, né? Ele está escutando o cliente e está com a mente dele lá na frente fazendo tirando as suas conclusões, fazendo uma análise do que o cliente está dizendo. Então, dentro aqui do que eu também estou xeretando, seria, poxa, isso não está fundamentado para coaching,
Está fundamentado para consultoria, não está. Então, mas a gente só vai saber realmente disso quando a gente for ver os marcadores, se realmente, para que lado isso, né, está andando. Por isso eu brinquei, né, durante a nossa conversa, que é espontaneidade sim, pero não mútuo, né? Quer dizer, eu ser muito espontâneo, eu estou tirando de que fundamento? O que o cliente está trazendo para eu ter essa espontaneidade, né? Ao passo que fundamentado vem dessa origem aí do que o cliente está trazendo mesmo. Então, perfeito. Vamos para mais uma aqui, Respondemos? Então. Falando em silêncio, né, João? Fez um silêncio, achei que vocês tinham terminado, já fui fazer outra pergunta. Cri, 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 né? Então, aquele silêncio, né? Aquele silêncio. A Graciele Pisato fez a seguinte pergunta: qual a opinião pessoal de vocês sobre as mudanças realizadas, atualizações? Quais são os desafios de quem vai buscar o credenciamento no início de 2021? Já que é pessoal, nós vamos ter 3 diferentes respostas. Eu vou começar pela primeira, de ordem bem prática. Normalmente até o prático nem é tanto o meu perfil com relação a, né, mas como nós nos organizamos, mas assim, início de 2021 vai ser difícil. Acho que uma sugestão para quem está buscando credenciamento é o final de 2020, e aí dentro de um modelo que já é conhecido, os marcadores já são conhecidos, né, você já pode fazer uma preparação. E logo em 2021 nós vamos aí receber as novidades. Nós teremos novos marcadores, vamos mergulhar nisso, que na medida em que a ICF atualiza todo o modelo de competência, ela coloca o mundo todo em atualização. As escolas, os coaches, os mentores, né? Então nós entramos aí em 2021, todos nós, né, como um processo de aprendizagem, né? Então eu começaria a resposta por um aspecto bem prático, assim, de poder entender o processo de credenciamento numa linha de tempo. Aí sim, talvez final de 2021 a gente já tenha aí que sei lá, durante o 2021 mais referenciais para ir preparando esse credenciamento, que pode sim ser em 2021, mas todos dentro de uma curva de aprendizagem. Eu tenho 2 percepções, né? A pergunta assim, o que vocês acham dessas mudanças? Primeiro, eu achei que as mudanças foram muito boas, elas esclarecem alguns pontos que ficavam meio em zona cinzenta nas competências, minha percepção. Quanto ao desafio, eu acho que não muda tanto o desafio, acho que o desafio vai continuar num nível bastante alto com essas nuances que nós falamos aqui. Talvez o CQA vai ter um nível de exigência maior, os marcadores, os novos marcadores para ACC poderão mudar, para PCC e MCC nem tanto, na minha opinião. E na especulação, eu acho que esse prazo, a gente não sabe nada oficialmente, mas eu acho que este prazo de 2021 vai ser estendido, talvez não em janeiro de 2021, mas um pouquinho mais para frente. Por tudo que está acontecendo, né, tem prazos que foram já prorrogados pela ICF, quando a gente fala de acreditação de programas, prazos para entrar em... talvez seja mexido de novo o prazo para as credenciais. Então, tem um movimento nesse sentido, que não elimina nós nos prepararmos para janeiro de 21. Né? Buscar um credenciamento ainda esse ano significa navegar em mares conhecidos, né? Basicamente é isso. Mas não me parece que esses novos mares
eles sejam tão diferentes a ponto de invalidar qualquer esforço que você possa fazer ao longo do ano para buscar o conhecimento que você precisa. Em outras palavras, se você tem a oportunidade ainda de aplicar esse ano, vá lá. Mas se não, seja por conta de preparação específica, seja por conta de acúmulo de horas, não se preocupe muito, porque não é uma mudança significativa. Na realidade, é algo que, como o João falou, facilita a compreensão, facilita o entendimento. Talvez tenha alguns elementos de linguagem que, talvez, num CKA, por exemplo, traga alguma diferença, né? Mas eu não creio que alguém que se prepare para buscar um credenciamento dentro do modelo de competências atual vai ter qualquer dificuldade adicional quando for buscar o credenciamento num novo modelo. Concordo. É isso mesmo. Ainda que, assim, na questão de opinião pessoal sobre... Eu acho que eu daria uma dica, assim, né? Como o novo modelo, ele está chamando muito para o desenvolvimento, muito para essa questão de olhar para o cliente, escutar o cliente, compreender sistemicamente, holisticamente esse cliente. Acho que começar a ouvir mais as gravações de coaching, ouvir as gravações no sentido de entrar mais em contato de que coach sou eu e o que eu estou aprendendo sobre como eu faço coaching. Acho que pode ser um caminho bem interessante. Não tenho dúvida não é que esse tipo nenhuma de novidade. abordagem, e esse tipo de abordagem acelera o desenvolvimento, não há a menor dúvida. Legal. Tem uma pergunta da Salete, que talvez eu pule alguma fure a fila das outras, mas acho importante aqui, ela está perguntando sobre o impacto que ser PCC nesse modelo e ser PCC talvez ou ACC, qualquer uma das credenciais do novo modelo, se tem algum impacto futuro. Não, a credencial continua brindando os coaches credenciados no mesmo nível, né? Valeu. Muda a qualidade, ou seja... Tem um elemento aí que aí entra no campo de especulação, porque a gente não sabe, que pode ser que a ICF venha exigir que coaches credenciados façam novamente o CKA. Isso é uma possibilidade, mas ainda no campo da especulação. Mas isso não impacta o fato de você já ter uma credencial. Isso não muda. Bom, talvez você seja convidado a fazer um CKA. Nós, como mentores, com certeza. Né? Aliás, eu já fiz o primeiro teste, que era um estudo de caso, o segundo, que foi o CKA, agora mais um. Então é bom que vai treinando. Verdade. Pelas minhas contas aqui, a gente tem 2 perguntas ainda para responder no chat. Temos uns 10 minutinhos ainda, acredito que estamos bem aqui. Vamos ver. Mas se surgir mais alguma também, a gente pode, não der tempo de responder hoje, a gente vai enviar por e-mail para o Rodrigo, para o João e para a Clarinha. Eles respondem também, caso alguém tenha mais alguma questão. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem a da Sônia também e a da Deise Nara. Então, a da Sônia primeiro. A nova competência 8 me parece trazer uma maior flexibilidade e liberdade de construção para os planos de ação. Isto pode significar maior valorização da parte de ampliação de consciência e menos para o acompanhamento da ação propriamente dita? É uma pergunta super interessante. Na realidade, o meu entendimento é que a maneira como as competências 6, 7 e 8 foram incorporadas numa única competência, que é evocar conscientização, reforça a importância ou reforça o foco da ICF num coaching que é voltado para ampliação de consciência. Ao mesmo tempo que a consolidação das demais competências na competência 8 tornam mais claro, a meu ver, o que significa
o uso do aprendizado, o uso dos insights, o uso das descobertas, na movimentação que é necessária que um cliente faça para que ele vá ao encontro do resultado que ele deseja. Então, me parece que é mais nesse sentido. Venir, João? Concordo. E eu acho que na pergunta dela tem uma questão da ação, né? Ela fala alguma coisa em relação à ação. Aí tem uma nuance e uma sutileza muito importante na minha percepção, que é, muitas vezes, nós já chegamos ao final de uma sessão, tudo foi explorado da forma adequada e dentro das expectativas que o cliente tenha, e o coach pode cair numa armadilha de perguntar sobre uma ação, e às vezes o cliente disse assim, eu quero ficar nesse lugar, tá bom aqui para mim, né? E ok, o coach, se está ainda naquela coisa da estrutura, putz, eu não fiz nenhuma pergunta do que ele vai fazer a partir de agora, qual é a próxima ação, não precisa, né? Então, eu acho que a junção dessas 3 competências do modelo atual para essa revisada cria isso, e é isso que os assessores vão buscar, o quanto o coach está consciente também. Eu acho que é um exercício de criar conscientização, mas nas duas mãos, né? Para nós, coaches, e para o nosso cliente. Acho que é isso. Ok. Vamos então para a pergunta da... Oi? Eu não vou resistir, mas a Jane faz um comentário super interessante. Segunda vez que ela ouviu o webinar, então obrigado por não ter desistido de nós. E 2, ela dizendo que ficou bem mais claro. Ótimo, a gente está mais treinado. A gente também está evoluindo. Muito bom. Aprendizado contínuo, né? Tá certo. Obrigada, Jane. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui então o que temos. Deisinara. Fiquei pensando sobre a competência 7, onde aparece ferramentas e técnicas. Não aparecia essa expressão antes. Isso abre espaço para as ferramentas como as que conhecemos no mercado? Você quer responder, Clenir? Você fez alguns comentários lá atrás sobre isso. Não entendo, não sei se percebi bem tua pergunta, Deise, não entendo que isto abre espaço para outras ferramentas, demais ferramentas, como, por exemplo, a gente poderia, né, citar muitas aqui. Acho que coloca o questionamento poderoso, coloca a comunicação, o silêncio, num lugar diferente, tá? Num lugar de que você usa isto a serviço de gerar consciência. É nesse sentido, então, que vem a expressão competência, que poderia vir como uma a ferramenta, que poderia vir como uma expressão, usa a habilidade, usa o recurso, usa a bagagem, né? Usa o questionamento. Tá? Então, não vejo que a ICF está abrindo um leque para ferramentas. Me preocupa, inclusive, desde pegando o gancho da tua pergunta, esse movimento que a gente percebe de alguns coaches buscarem metodologia e buscarem um caminho de uma diversidade de ferramentas como forma de se preparar para o mercado de coaching. Acho que a ICF está chamando atenção para isso. Pessoal, não sei se é por aí. Tá? Acho que outras formas de você buscar. Eu acho que para nós, na tradução, né, entre tools e modelos, models, né, a ICF, quando fala de tools, fala de recursos
que o coach tem. Então, praticar o silêncio, trabalhar com as perguntas relevantes, com as imagens, metáforas e tem uma outra agora que me foge, analogias, né? Ao passo que quando a gente fala aqui de ferramentas no Brasil, eu acho que a maioria de nós se conecta com o modelo, né? Roda da vida, tudo isso que a gente vê por aí no mercado. Então, esse cuidado, né, com a confusão entre o que é modelo e o que é ferramenta, recurso do coach. Eu concordo e acrescentaria, talvez, reforça ainda mais aquilo que é a mentalidade de coaching, né? Que é o uso do ser, né? Também o ser do coaching. Você é o próprio instrumento. Você representa, na verdade, suas próprias ferramentas, né? Que vem da sua presença, que vem daquilo que a tua intuição te mostra, que vem da tua curiosidade a favor do cliente, que vem da sua humanidade, daquilo que é a sua vulnerabilidade posta a serviço do seu cliente. Eu acho que é mais por aí mesmo. Ok. Muito bem. Temos muitos agradecimentos no chat, muitas pessoas gratas por tudo que está sendo compartilhado aqui. Acho que das perguntas, as dúvidas, nós respondemos todas que foram colocadas ali. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário, alguma colocação? Senão acho que a gente vai encaminhando infelizmente, para o encerramento. Está muito bom esse bate-papo. Eu acho que é bate-papo mesmo, Fernanda, né? Nós fomos descobrindo, eu, Clemírio, João, que isso para a gente também funciona bem, né? Fazer esse tipo de trabalho com nós, como se estivéssemos conversando, né? Isso nos é muito útil, né? Verdade. Ajuda bastante. Então, do meu lado, queria agradecer aí a atenção, a paciência, a curiosidade, as perguntas de vocês e, acima de tudo, a oportunidade que o capítulo Rio Grande do Sul ofereceu para a gente. Então, fica aqui meu agradecimento. Bacana. E também, né, de dizer que nos honra perceber tantos coaches interessados em aprender, em saber mais, em se atualizar, conectados com este modelo da ICF. Então, um orgulho e parabéns a todos aí pela vontade e por estarem aqui se dedicando a isso. Para mim também é super honrosa a oportunidade, o convite de trazermos um pouco do ICC e saber que a cada momento a gente está aprendendo, né? Eu acho que a mensagem é assim: ser coaching é quando a gente sabe se colocar no lugar do não sabemos, né? E não saber tem um valor enorme, na minha percepção. Verdade. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada, então. Não vão embora ainda. Espera aí. Vamos fazer uma coisa antes da gente encerrar. Eu queria pedir para todos irem, quem puder, quem se sentir à vontade, abrir a câmera para a gente poder fazer algumas fotinhas. Carol, tu faz para a gente, Carol, nossa registro. Então, se todos puderem... Sorrindo aqui. Tem gente que não abriu ainda, se puderem abrir. Estou na primeira página aqui da nossa conversa, peraí. Na segunda página, tem gente que não está com a câmera aberta, tudo bem. Se tivesse cabelado, pessoal, essa hora da noite a gente entende. De pijama. Pijama, não tem problema, com a criança no colo. Pijama, diz a Cândida, tá bom, não tem problema. O pessoal brinca que é o efeito Jornal Nacional, né? Nem aparece que é pijama, ninguém vê. Tem problema. Ainda bem que na foto a gente fica sentado. Tem que levantar e andar de lado. Só estou curioso para saber uma coisa. O Zé Roberto é o Zé Roberto de Florianópolis, por acaso?
Responde aí, já que você não botou foto, cara. Não. Acho que não. Não disse nada. Vamos ver. A gente pode olhar depois nas inscrições e ver. Isso, Tá pode bom. ver. Legal. Isso aí. Gurias, Então, gente... Oi, Deise. Diga. a palavra. Essa é a última É que parte. a Fernanda está no Essa é a grande suspense aqui. parte. Ninguém pode sair da conversa. Programa de televisão. Pois é, já vi aqui, é ele. Eu vou... Bom te ver aí, hein? Obrigada por estar aqui com a gente. O José Roberto respondeu que é ele mesmo, foi nosso colega aí. Eu e o João, né, João? Uhum. Então para a gente encerrar, eu vou dar 2 recadinhos para vocês apenas, tá? Em primeiro lugar, agradecer imensamente a presença de todos que estão aqui hoje, em especial a Clenira, o Rodrigo, o João, que compartilharam esse conhecimento maravilhoso conosco, que faz muita diferença na nossa prática como coach. É um conteúdo de alto valor agregado, altíssimo. Então, obrigada por estarem aqui hoje compartilhando conosco. O que mais que eu queria comentar com vocês? Eu sei que tem pessoas aqui que não são associadas da ICF, são pessoas que estão vindo conhecer um pouco desse novo, enfim, desse novo público que está aqui. E se vocês têm interesse em conhecer, em saber um pouco mais sobre os próximos eventos, vocês podem acessar tem o nosso Instagram aqui do Rio Grande do Sul, ele está como ICF. Tudo junto, Rio Grande do Sul, porque todos os webinários que a gente promove, a gente divulga lá, então é uma forma de quem não é associado poder ter conhecimento do que está acontecendo. Quem é associado também pode seguir a página e também acaba recebendo as informações pelos e-mails da diretoria, né? Os eventos que acontecem, não só organizados pelo nosso capítulo do Rio Grande do Sul, mas por todos os capítulos também do Brasil, certo? E convido vocês para participar no dia 6 de maio, é o próximo webinar que vai acontecer organizado aqui por nós, na semana do ICF Se Importa, dia 6 de maio, com o tema Liderança Generativa, que vai ser ministrado pela Marta Magnus, que também é uma coach PCC, está atualmente morando em Los Angeles, então ela vai compartilhar conosco esse tema também. Certo? Muito bom. Tá. Eu vou parar a gravação agora para poder falar a palavra-chave para aqueles que estão até o final, certo? Como esse material vai ficar disponível no YouTube, então a palavra-chave para quem esteve aqui conosco hoje. Ok? Eu vou parar de gravar aqui. Muito obrigada.